Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meu irmão e minha irmã. Hoje, capítulo 55 ao capítulo 60 do livro de Salmos. O capítulo 55 é também um poema davídico, que começa assim: escuta minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde, meus pensamentos me perturbam, estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante de tanta gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram rancor. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então você vê aqui que Davi está em pânico, uma crise de medo extremo, de pânico, Mas a gente vê que é uma oração por socorro. E alguns historiadores, alguns estudiosos falam que isso aqui é uma conspiração. Davi, quando escreveu isso aqui, estava sendo ameaçado de uma conspiração em Jerusalém sob a liderança de um ex-amigo, provavelmente Aitofel, que era conselheiro dele, E vocês vão ver mais na frente, Davi entrega as preocupações dele ao Senhor, como a gente deve fazer, entregar as preocupações ao Senhor e confiar nele, Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e briga nas cidades. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeia o crime e a maldade. Eu, porém, clamo ao Senhor e Ele me salvará. Ou seja, ele clama ao Senhor com a total confiança de Davi no Senhor, Conforme a gente deve ter sempre, Em perigos pequenos, perigos grandes, qualquer situação, a gente deve ter sempre confiança no Senhor, Ele realizará a obra dele na sua vida. Alguns falam assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é por mim, nem por você, por nós. Por nós, segundo a vontade dele. A vontade dele sempre se realizará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, chora angustiado, ele ouve a minha voz. Deus reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Quanto a mim, porém, confio em ti. A gente está ensinando esse salmo dessa forma. É uma coisa gloriosa, meu irmão? O Salmo 56 também é um salmo. É um poema epigráfico. O que é um poema epigráfico? É um poema que tem alguns versículos que são tirados de outros escritos, ou para ser gravado em tábua, para ficar escrito em algum lugar, E aqui, esse salmo aqui refere-se aos filisteus quando prenderam Davi na cidade de Gate, Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam, me oprimem, os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Outra vez a gente vê a confiança do Senhor. No medo, gente, socorro, peça socorro ao Senhor. A oração, ela é terapêutica, sobretudo. Se tiver em pânico, você vai tomar suas providências, se tomar algum remédio, vai tomar algum remédio, mas, sobretudo, não se esqueça da oração, que ela é terapêutica e ela é curativa. A oração acalma o espírito da gente, Não é aquela oração supersticiosa, como a gente muita faz, abre o Salmo 91, vou orar isso aqui, não é oração supersticiosa, é se entregar mesmo a oração, o coração, a dependência do Senhor completa, Relaxar naquela oração ali e clamar. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer meu simples mortal? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações, registra tu mesmo o meu lamento. Você vê que aqui está falando de uma nação que está atacando Jerusalém, Recolhe minhas lágrimas em teu odre, uma espécie de vasilha de couro, de pele de animal, Acaso não estão anotadas no teu livro, referente às lágrimas dele? Confia em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá me fazer mal ao homem? Como poderá me fazer mal ao homem? Vai temer um homem por causa do quê? Não é verdade? Todo problema tem solução, mas toda solução começa no descanso no Senhor. O descansar no Senhor te ilumina
através do Espírito Santo, te ilumina para você achar a melhor solução. Não é que você quer, mas a melhor. Deus sempre dá o melhor para a gente. Né? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Qual é o nosso voto? Ser grato ao Senhor. Nosso voto. Deus quer o nosso coração. Ele quer 10%, Ele quer 20%, Ele quer o nosso coração. E a gente louva e dá o coração com gratidão. Né? Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os rios. Realmente isso, Deus é a luz que nos ilumina, né? E a palavra dele é lâmpada para os nossos pés. Então é interessante que Deus disse lá no começo do mundo, haja luz, ou em latim, fiat lux, né? Haja luz, Deus era a própria luz, é a própria luz do universo. Tudo se mantém, Ele sustenta tudo que está isso, não é uma coisa de acaso, né? A física não pode explicar certas coisas, nem a ciência, porque não é de competência, mas é com certeza sustentado por Deus, todo o cosmos sustentado por Deus. Salmo 57, Davi, é um salmo que Davi foge de Saul e vai para a caverna, né? Como certas situações nos levam a fugir para a nossa caverna interior, né? Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois minha alma se refugia, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, né? Lembrando muito do Salmo 91 aqui. Até que passe o perigo, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus para que comigo cumpra o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fogo os que me perseguem de perto. Meu irmão, minha irmã, aqui Deus está enviando salvação, mas Davi confia em Deus, mas do céu veio a nossa salvação, que nasceu de mulher, Cristo Jesus. Né? Estou a meio de leões para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Aqui, leões são os inimigos ferozes, né? Se exaltado, ó Deus, acima de todos os céus, sobre a terra esteja a tua glória, espalhem a armadilha para os meus pés. Fiquei muito abatido. E ele termina falando, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Que a terra do Senhor, o cosmos é do Senhor, sua vida é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Salmo 58 fala aqui, é interessante que vocês vão perceber que está falando aqui de negócios, né? Os homens, os governantes injustos que são corruptos, né? Corrompem a justiça, né? Quando vão defender a causa do justo, dos pobres, corrompem a justiça, tiram dos pobres, né? Ainda como é hoje. Infelizmente é assim, né? Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não, o coração de vocês trama injustiça na terra, e na terra suas mãos espalham violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, os mentirosos desde que nascem, são veneno e como é veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda. Quebra o dente deles, ó Deus. Aqui a gente vê aqui que ele está falando aqui da injustiça, né? Da injustiça social, da maldade, da crueldade dos poderosos aqui. Está falando nesse contexto aqui, né? Porque hoje a gente fala da pobreza e miséria, mas naquela época também já tinha. Lógico que a proporção aumenta porque tem muito mais gente, a densidade populacional é muito maior, o número de pobres é muito maior, o número de miseráveis é muito maior. E apesar de termos muitas igrejas, muita gente passando fome. E aí a gente fica pensando, muitas igrejas e muita gente passando fome. A gente tem que pensar sobre isso, refletir sobre isso no papel, né? Porque Jesus disse, dá-lhe voz de comer, né? Precisa refletir sobre isso. Os justos se alegrarão quando forem vingados. Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa, com certeza um Deus faz justiça na terra. Lembremos que quem faz justiça é o Senhor. Não podemos confundir justiça com vingança. Né? O Senhor é o Senhor da justiça. O Salmo 59 é um outro salmo epigráfico que Saul, quando enviou o homem para vigiar a casa de Davi, para poder matar Davi. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me de todos que praticam mal, salva-me dos assassinos, vê como fica a minha espreita,
Eu mesmo não tenho culpa de nada, eles preparam-se as peças para me atacar. Aqui Davi está correndo, está fugindo, né? Com medo de ser morto, né? Levanta-te para me ajudar. Olha para a situação que me encontra. Gente, se a gente soubesse, né? Quem dera tivesse um coração como o coração de Davi, né? Clamar o Senhor o tempo todo. Tá alegre, clama. Tá, como diz a música, tá chorando, clama. Ore o tempo todo. A gente ora muito pouco. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rondando a cidade à procura de comida pela música, não ficam satisfeitos, uivam, mas eu cantarei louvores à tua força de manhã, eu louvarei a tua fidelidade, pois és o meu alto refúgio. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és o Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Deus nos ama, Ele está ao nosso lado, está junto, Ele não está longe, Ele está perto, está junto. Nossa cruz tem o peso que aguentamos. Jesus não vai carregar a nossa cruz por nós, Ele vai nos ajudar com o peso, mas Ele não vai carregar por nós. A parte dele já fez, nós temos que fazer a nossa, né? Reconhecer Jesus como o suficiente Salvador e buscar e clamar sempre a Deus pela intercessão do Cristo Jesus, né? O Salmo 60 é um salmo didático, né? Também é outro poema epigráfico de Davi, que fala assim: tu nos rejeitaste, nos dispersaste, ó Deus, tu derramaste tua ira, restaura-nos agora, sacudiste a terra e abriste o desfiado, repara as suas brechas, pois a ameaça desmoronasse, fizeste passar o teu povo por tempo difícil. Isso aqui está dando que Davi está pedindo um socorro aqui para a nação, né? É um problema nacional aqui, né? Porque Deus rejeitou o povo e Davi já não acompanhava mais os exércitos, né? Por quê? O povo rompeu a aliança que tinha. Qual era a aliança? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo de ti mesmo, não terás outros deuses diante de mim. E aqui o povo estava corrompido. A verdade é essa, o povo estava corrompido. E essa história que culmina lá no exílio babilônico vem desde antes. Isso é um monte de pedrinha que vem sendo colocado, juntando um monte até a hora que desaba. Desaba e destrói tudo, né? Aí lá na frente a gente vai ver a divisão do reino. Israel do Norte destruído pela Síria e Israel do Sul depois indo para o exílio babilônico, né? E vou ver que os reis, todos vocês viram lá em Reis, que todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? Salva-nos com tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles que amam. Do teu santuário, Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sicote. Moabe é a pia que me lavo, e em Edom atira a minha sandália. Aqui está falando dos inimigos, né? Sobre a Filístia dou meu brado de vitória, dos filisteus, né? Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste, deixaste cair nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois é inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos vitória e pisotearemos os adversários. Meu irmão e minha irmã, que a gente sempre busque o Senhor em qualquer situação e que a gente confie sempre no Senhor para qualquer situação, em qualquer tempo. Que Deus nos abençoe. Amém.